Oi, David. É um assunto que vem muito a calhar, porque a gente está há muito tempo, durante essa quarentena, vivenciando aí as redes digitais, as compras via internet, e isso é um super alvo para criminosos, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho. Quem tiver pergunta pode mandar aqui também pelo Insta, certo? Mas já sabe, eu vou me dividir entre vocês e a comissão aqui pro Facebook, tá bom? Estamos todos juntos. Pronto, Tânia, estou à disposição, tá? Quando você Beleza, quiser começar. tá bom, vamos lá. Gente, para quem entrou agora aí na live no Instagram, eu estou transmitindo também essa live está sendo transmitida também pelo Facebook, tá? Pelo Facebook da Comissão Digital de Tabuão da Serra, certo? Então vocês podem acompanhar por lá também. E eu vou deixar esse canal aqui e vou me dividir entre vocês e a comissão para, enfim, explanar aí sobre o furto de contas e dados nas redes sociais, tá? Que é um assunto que eu acho que eu já fui vítima, tá, gente? Eu vou até falar disso durante a live, falar da minha experiência. Certo. Bom, boa noite, amigos. É um grande prazer encontrar vocês aqui hoje para essa live sobre furto nas redes sociais. E temos o prazer de termos conosco a doutora Daíli Toigo, Aí na live, no a doutora, Instagram, a doutora Daíli eu tô é transmitindo doutoranda em Direito Comercial também essa live está sendo transmitida também pela pelo Universidade Católica Facebook. de São Paulo. Ela é mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É pós-graduada e especialista em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Tá, Católica de gente, eu São vou até Paulo em falar 2011. Ela é graduada em isso, Direito falar pela disso Fundação durante Armando Alves a live. Penteado. A doutora Daíli, ela é autora dos livros Falar da minha Planejamento experiência. Sucessório Empresarial, Proteção Patrimonial Nacional e Internacional, pela editora Boa noite, AGWM. amigos. É um grande. Ela também é palestrante, advogada e consultora empresarial. Ela atua no direito empresarial e digital. Encontrar vocês aqui hoje, ministra treinamento e palestra para empresas, operadores do direito e instituições bancárias sobre o tema planejamento sucessório e em São Paulo e demais estados, bem como sobre a Lei Geral Furto nas Redes Sociais, Lei Geral de Proteção de Créditos, Proteção de Dados, desculpe. A doutora Daília é sócia proprietária do escritório de advocacia Costa Toigo. E nós temos o grande prazer de tê-la conosco hoje. Eu passo o tempo agora à doutora Daíli para que ela inicie a palestra dela. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer falar aqui para vocês de um tema que eu gosto muito, que é direito digital. Obrigada, Tânia, e a Comissão de Direito Digital da OAB pelo convite. Para falar agora de um assunto que creio que está sendo muito constante durante a quarentena, né? Porque quem hoje não está utilizando a internet para quase tudo? É para comunicação, como a gente está fazendo aqui,
que até seria uma palestra presencial, a gente deslocou para o veículo aqui digital. E também a gente tem feito muita compra na internet, a gente tem, enfim, feito tudo pela internet, o que mais, né? Então, se tornou o nosso cotidiano. E com isso, esses criminosos que já atuavam antes desse período se fortaleceram nesse período para desempenhar novos golpes, ou aprimorar, ou aumentar os números aí de vítimas nessa questão de roubo de dados, tanto de empresas como de pessoas físicas, e também práticas ilegais no comércio eletrônico. Enfim, eu estou aí para falar de tudo isso, porque a gente já conhece que a internet, acho que já sabem que também é um veículo para delitos contra a honra, né? Como calúnia, difamação, a injúria. Então, isso já é muito comum, já é conhecido. Porém, nesse âmbito ainda é mais fácil e a gente sabe mais que caminho seguir. Porém, quando a gente fala de furto de dados, furto das contas nas redes sociais, as pessoas ficam bem confusas e com medo disso, né? E se isso acontecer comigo, o que eu faço? Quais são os meus direitos? Enfim, como que eu reabilito essa conta? Como que eu consigo resgatar esses meus dados? Quem que eu devo responsabilizar? Enfim, então, tudo isso eu pretendo contemplar aqui nessa live, dar orientações tanto para a gente se prevenir, como também medidas se caso acontecer com vocês, ou com qualquer familiar, com amigos e tudo, porque ninguém está livre, tá, gente? Casa de ferreiro, espeta de pau, eu já passei por isso, e eu vou trazer aí também o meu relato sobre o caso, tanto pessoal como numa empresa que eu trabalhava. Então, a coisa do vazamento de dados, furtos de contas, de redes sociais, ou da própria informação, virou um crime cotidiano, tá? Vamos lá. A internet, ela cresceu muito a partir dos anos 90. Antes disso, a gente não falava tanto de crimes no âmbito virtual. Porém, depois disso, com o uso exponencial da internet, aumentou-se também todos esses delitos que eu já acabei falando aí no começo. Então, principalmente, gente, quando o comércio eletrônico, quando as redes sociais começaram a ter um uso muito propagado na sociedade. A gente usa, de repente, tem muita operadora que, na contramão do Marco Civil, patrocina o fluxo, na verdade, favorece o fluxo para determinada aplicação na internet. Vamos lá, um WhatsApp, um Facebook, pacote para uso só de WhatsApp, pacote só para uso do Facebook, ou só do Instagram. Você tem ali um direcionamento daquele fluxo que contraria o que a gente fala do princípio da neutralidade da rede, que você não pode favorecer uma aplicação em detrimento da outra. Mas por que eu estou contando isso? Porque o uso dessas redes sociais fomentou a internet. Hoje é quase impossível você não ver uma pessoa andar na rua, as pessoas esquecem até de onde está andando, do cuidado de onde está andando, para ir ali, ficar no celular, ficar no WhatsApp, ficar postando coisa. Olha só a quantidade de live que a gente tem nesse momento. Então, o uso da internet propaga também as fraudes, os delitos, tá? Porque, enfim, como eu disse, ali os debates ficam fervorosos, às vezes a gente tem uma injúria, a gente tem uma difamação, a gente tem, enfim, os delitos contra a honra e também contra a intimidade, a privacidade. Então, quando a gente fala de crime na internet, por que ele tem uma margem, ele acontece tanto? Porque as pessoas têm uma falsa ideia de que usam o anonimato, né? Na verdade, não é uma falsa ideia. Eles acham que a falsa ideia vem, não vou ser punido, porque eu vou utilizar um anonimato para cometer aquele crime.
Só que isso até a página 2. Nem sempre esse anonimato ele prevalece. A gente tem sim muita dificuldade para recompor dados, para ir atrás das informações depois de 6 meses, porque os provedores eles são desobrigados a guardar informação após 6 meses, eles só têm que reter ali nos últimos 6 meses. E até a gente começar uma investigação, entrar com ação penal, enfim, procurar tudo isso, ter uma ordem judicial para tanto, porque hoje a gente só consegue abrir o sigilo das informações com uma ordem judicial, esse conteúdo acaba se perdendo. Então, muitas pessoas acham que esse anonimato favorece, esse falso anonimato, favorece cometer um crime aí na internet. Então, eis uma dificuldade dentro do direito digital, porque a gente não tem uma regulação específica, embora os tribunais tenham se debruçado, a STJ já ter decidido alguns casos sobre isso, até habeas corpus, tá, gente? Para a pessoa que cometeu crime no âmbito digital. Então, não é uma terra sem lei, tá? Que fique claro. As pessoas têm essa falsa ideia de que é uma terra sem lei. Não é. Nós temos a própria regulação da internet, nós temos diplomas legais que a gente pode utilizar através da analogia, tá? Os princípios gerais do direito, o próprio Marco Civil, que trouxe aí a proteção aos direitos dos usuários, à privacidade, aos dados pessoais, trouxe, enfim, alguns princípios norteadores do uso da internet. Então, a gente fala que é uma norma principiológica, por quê? Sendo principiológica baseada, ou seja, nos princípios, ela não cai em desuso. Você pode utilizá-la em aplicação de diversos casos. Então, nossos tribunais estão trabalhando para resolver as questões relacionadas ao direito digital, não só nos delitos, mas com relação a comércio eletrônico, lei geral de proteção de dados, enfim, todos esses assuntos novos, porque a sociedade, enfim, é muito difícil o direito acompanhar a sociedade. A sociedade, ela tem um ritmo acelerado, e o direito, muitas vezes, não consegue acompanhar essa demanda. Então, a gente tem aí uma relativização dessas normas para poder ser aplicado ali a cada caso. Então, mesmo tendo essa dificuldade de achar o transgressor, não quer dizer que você não vai ter sua conta retomada ou vai ter um direito na responsabilidade civil sobre aqueles dados vazados, porque, enfim, as empresas hoje, embora a nossa Lei Geral de Proteção de Dados teve aí sua vigência postergada para o ano que vem, até mesmo por conta desse cenário da pandemia, qual empresa hoje conseguiria se adaptar do ponto de vista tecnológico, porque não é só normativo, tá? Não é só legal, mas sim esse compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a guarda, tratamento de dados, ela também demanda toda uma reestrutura de tecnologia dentro da empresa. Então, não se enganem. Tá? Aquelas pessoas que, posso até uma ressalva, aqueles advogados que desejam trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, fazer esse compliance com a empresa, ele tem que também estar ligado a soluções tecnológicas para fazer esse tratamento, guardar esses dados e também disponibilizar quando o usuário solicitar. Então, hoje em dia, vocês podem ver em muitos sites essa política que vocês têm que concordar ou não com cookies, com essa guarda de dados de informações, tá? Enfim, eu vou voltar lá um pouquinho no começo, quando eu falo que a internet não é uma terra sem lei. A primeira lei que tratou do crime, que tipificou, que eu falo que o que é o tipificar, para aquelas pessoas que não são do direito, é você colocar no caput, você delimitar que tal assunto é crime, foi a lei Carolina Dickmann.
Por que essa lei tomou o nome até da Carolina Dickmann? Porque o computador dela, não lembro se é o computador, notebook, celular, ele foi para uma assistência técnica e ali houve vazamento de fotos, de conteúdo íntimo, privado dela. E isso acabou comprometendo a imagem dela. E eu falo que quando isso acontece, você não tem um dano só moral, um dano só patrimonial, tá? No caso ela ser uma atriz e tal. Mas isso é qualquer pessoa. Quando uma imagem, um dado seu, uma intimidade sua é propagada na internet, muitas pessoas de repente perdem um emprego, sabe? Tem um repúdio de amigos, de familiares. Então isso toma uma conotação além da esfera patrimonial. Então, com essa lei, a gente foi tipificado que virou crime obter, adulterar, subtrair, transferir dados obtidos de forma quando você tem, como se fala, uma violação indevida da segurança. Ou seja, quando se você tem a senha de repente, da rede social de uma pessoa, você não comete esse crime, porque a pessoa consentiu em dar aquela senha, certo? Agora, quando você burla sistemas de segurança para obter aquele dado, aí sim se torna um crime, certo? Então pode ser qualquer dispositivo móvel, pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um tablet, não importa, gente. Então, qualquer plataforma, se a pessoa de maneira ardilosa obtém aqueles dados ou transfere, se a pessoa vende ainda, é pior ainda, tá? Tem um agravante. Então, isso consta no Código Penal, no artigo 154 A e B, fala exatamente dessa tipificação. Então, isso é crime sim, tá? Assim como, de repente, você recebeu um nudes, uma imagem, uma pornografia infantil, uma pornografia de vingança, que é quando aquela ex-namorada ou ex-namorado propaga uma imagem não autorizada ou pornográfica da pessoa sem autorização, óbvio, né? E isso também é crime. E quando você compartilha isso, você também comete o crime. Então, fica aí a dica para todos que receberem isso por WhatsApp, pelo Face, pelo Insta, não compartilhe, porque você também está cometendo um crime, certo? Então, isso foi tudo tipificado, foi inserido no Código Penal. E o que se tem hoje é que quando você adultera, quando você obtém aquelas informações de forma indevida e você pega ali a identidade daquela pessoa, seja uma conta nas redes sociais, ou seja, os dados dela para utilizar, de repente, numa compra fraudulenta sei lá, num comércio eletrônico, num site, isso é o furto de identidade. Então, isso também está no Código Penal. O que a gente também pode falar de falsa identidade. Eu vou dar um exemplo. Os criminosos usam muito um sistema que se chama phishing. O que é isso? Vamos supor, eu faço um anúncio num classificado, sei lá, seja OLX, Webmotors e tal, e aquele hacker, invadindo o sistema dessa plataforma, vai lá e rouba os seus dados, certo? Seu login e senha. E aí ele manda ele já invadiu um sistema de um site, que tem ali conteúdo e dados sensíveis de vários usuários. Ele vai lá e manda um link, manda um SMS para a pessoa, e a pessoa clica ali, o que acontece? Muitas vezes o WhatsApp é clonado, o e-mail é invadido, então através de vírus, de SMS, de malware, aquele vírus, aquela coisinha se instala ali e rouba suas informações. Então, muitas vezes eles pegam essas informações e vão lá, efetuam compra em sites e acabam, quando recebem aqueles produtos, eles revendem.
sabe? Ou se não, tomam até empréstimo. Gente, eu já vi casos de roubar dados e fazer empréstimo em nome de uma pessoa. Imagina a dor de cabeça sobre isso. Então, por isso que veio a Lei Geral de Proteção de Dados, justamente para tutelar os dados pessoais, a privacidade, a intimidade das pessoas. A gente não está falando só de imagens de uma conta na rede social, a gente está falando no todo, né? A gente está falando de utilizar sua identidade para comprar ou para fazer uma fraude ou atuar num crime, sabe? Eu vou dar alguns exemplos sobre isso, tá? Um deles, assim, acho que 3 já aconteceram comigo, tá? Uma vez, realmente, pelo sistema aqui do escritório, uma pessoa que trabalhava aqui comigo, enfim, clicou num e-mail falso e tal, e na rede se instalou um vírus. Sabe o que aconteceu? Meu WhatsApp, num belo dia à noite, pá, caiu. E aí eu fiquei sem contato, sem assim, eu me senti, como se diz, nua, sabe? Porque eu via minhas conversas, minhas negociações, minhas conversas com clientes na mão de outra pessoa. Foi o pior momento da minha vida. Eu me tremia toda. E a sorte que eu já trabalho com isso e acabei tomando algumas atitudes que eu vou falar para vocês também, de cautelas e o que a gente tem que fazer quando isso acontece com a gente. Então, ali, eles começaram a pedir dinheiro, até para o meu grupo de doutorado. Então, muitas pessoas achavam até que era verdade, porque eles falavam, tinham um diálogo muito parecido com o meu jeito de falar. Então, eles liam ali o histórico de conversa e falavam. Então, assim, eu fiquei horas, quase um dia inteiro, sem o acesso ao meu WhatsApp. Eu tive que enviar um e-mail para o WhatsApp, bloquear o aplicativo, bloquear o chip e fazer uma série de atos para proteger de volta essa conta. Outro caso foi o vazamento de dados da empresa que eu prestava serviço. Um ex-funcionário pegou toda a informação comercial e sabia que ia ser demitido, começou de madrugada a enviar para o e-mail pessoal, até patente. Tá? Então, aconteceu o quê? O TI, enfim, teve aquele clique, teve aquele alerta, viu o movimento muito estranho de e-mails e conseguiu saber o que estava acontecendo. E comunicou o CEO e tudo, e me comunicou e a gente tomou as medidas cabíveis. Eis um caso também de vazamento de dados. Então, as empresas, para não serem responsabilizadas, de repente, por um vazamento de dados dos seus fornecedores, dos seus clientes, também tem que adotar políticas para proteção. Uma delas é treinar muito bem seus funcionários para não acessar e-mails estranhos ou spam, ou clicar em links desconhecidos, ou em SMS que contenha link. E isso está sendo muito comum. E as pessoas, eu já vi gente próxima que caiu realmente, perdeu o valor inteiro do salário, porque caiu também nesse golpe. Então, fraude bancária, embora o banco tenha a responsabilidade objetiva para ressarcir aquela pessoa diante de uma fraude bancária, ou seja, ele assumiu o risco do negócio, tá? Então, vou implementar um sistema via internet, estou oferecendo aquele serviço, eu estou, na verdade, economizando com uma sede, enfim, um estabelecimento físico e assumindo o risco de realizar esse serviço online. Então, eu sou responsável por todos os furtos, por todos os danos que isso causar ao meu cliente, com exceção de quando você passa senha, gente. Então, senha não é para ficar passando, emprestar cartão de crédito para XPTO e depois querer reclamar com o banco não vai dar. Isso, na jurisprudência, já é pacífico, que não cabe reparação. Agora, nos demais casos, você pode ser, sim, ressarcido pelo banco, e assim como qualquer outra empresa, que você tenha seus dados roubados, enfim, furtados. Roubados não, tá, gente? Vamos
vou até fazer um adendo. Roubada é diferente de furto. Roubo é quando você tem uma grave ameaça, você tem ali um instrumento que te compele a realizar determinado ato, uma agressão. No caso, furto, não. O furto é uma maneira ardilosa que você obtém aquele objeto, aquela informação ali. Então, tem essa diferença, tá? Vamos lá. Bem, outra lei que veio proteger todos com relação a isso é o Marco Civil da Internet, que veio em 2014. Então, assim, lá você já contempla aqueles assuntos que é a proteção de dados, a neutralidade da rede, os princípios para tutelar a liberdade de expressão e tudo. Então, gente, uma vez que um criminoso obtém seus dados ou sua imagem, ele propaga aquilo, é muito complicado a gente retirar esse conteúdo da internet, tá? A não ser que tenha pornografia infantil, pornografia de vingança, aí sim a gente consegue te retirar isso com maior rapidez. Se não, não, tá? Então, muito cuidado com isso. E assim, uma vez que essa informação vaza, a gente não tem mais controle sobre ela. A gente não sabe quem compartilhou, quem teve acesso, o que aconteceu dali em diante. Então, eu vou dar algumas dicas agora para vocês se precaverem desse furto, tá? Na internet, de informação, de contas e tudo, porque realmente gera um desgaste muito grande. A primeira coisa é você ser crítico com relação a qualquer e-mail, qualquer SMS, mensagem, até mesmo mensagem no WhatsApp. Você não sai clicando, vendo aquilo, sabe? Você tem que realmente apurar, ver se aquilo é real ou não, porque muitas vezes eles usam a informação, como eu disse, de uma instituição bancária, de um site que você até já se logou, que você já tem a informação inserida ali. Então você vai achar que de repente é e-mail daquele site, que na verdade não é. É uma falsa mensagem para você clicar, instalar um vírus, um malware, enfim, para obter essa informação de vocês. Outro ponto principal, não divulgue informação pessoal. Eu sei que a gente tem uma mania de postar, a gente está feliz, quer mostrar, a gente quer fazer check-in nos lugares. Cuidado, tá? Não coloque data de nascimento, não coloque informações pessoais relevantes, porque muitas vezes eles conseguem desmembrar ou descobrir sua senha através disso, tá? Tenha um bom antivírus, um firewall, um outro que é para criar malware. Eu já peguei vírus numa rede da instituição que eu estudo. Eu fui me conectar numa rede compartilhada, peguei um vírus que, olha, eu tive que formatar o computador. Então, não se conecte à rede compartilhada, tá? Wi-Fi público, porque você está assim expondo todas as suas informações, tá? Compensa mais você comprar ali aquele modemzinho e instalar e ter sua rede fechada. Não compartilhe aquele acesso pessoal que a gente tem no celular, porque isso também é uma porta aberta para esses hackers, para esse povo ardiloso. Já falei que para não responder SMS, link, mensagens estranhas, troque sua senha regularmente. Um conselho que eu dou é ter uma letra maiúscula, ter um caractere especial, seja um arroba, ter número, você colocar ali fazendo de uma maneira forte, a senha ser forte. Não coloque data de nascimento, o nome do cachorro, o nome do filho, porque isso é fácil de descobrir. E não coloque uma mesma senha para tudo, tá, gente? Faça aí um compêndio de senha, mas troque, use 2, 3 para os sites, não coloque a mesma. Colocando a mesma, uma vez que eles descobrem isso, gente, eles vão testando o seu login, sua senha em vários lugares. Aí você imagina já ter problema com um site, imagina com mais, né?
Site, você foi visitar o site, vai comprar alguma coisa no comércio eletrônico, veja se aparece o cadeadinho ali, se o endereço tem HTTP, tá? Porque senão pode ser, assim, um site para enganar. Às vezes você muitas vezes compra e nem recebe. O que a gente fala que é sites criados para fazer compras que nunca vai ser entregue, que é fraude pura e que é crime contra a economia popular. Mas até então é complicado. Veja a reputação de todos esses sites que você quiser negociar, enfim, fazer qualquer coisa. Veja se aquele site, a reputação daquele site, os comentários, sempre desconfie. Por isso que eu falo, seja crítico, sabe? Não vai com tudo, não. Veja direitinho antes de fazer qualquer negócio, antes de dar sua informação, certo? Não use o computador do outro, o celular do outro, porque muitas vezes fica gravado. Cuidado com o aplicativo que vocês instalam, tá? Joguinhos e tudo mais, porque tem aplicativo que é espião, tem parceiro, namorado, marido, enfim, qualquer gênero aí, tem mania também de instalar isso e é crime, tá, gente? É crime. Você invadir, instalar um programa para ter acesso, vigiar o namorado, o marido também é crime, tá? Então fiquem ligados nisso. Implemente a autenticação em 2 fatores. Olha, Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente tem a autenticação em 2 fatores. Eu aconselho fazer isso, tá? Porque é uma forma de não tomarem, mesmo que descubram sua senha e tudo mais, consigam fazer a captura da sua conta, por exemplo, no Instagram, no Instagram não, desculpa, no WhatsApp, você com a autenticação em 2 fatores, você consegue retomar sua conta, porque ele não vai receber, ele não tem noção desse código que vocês criaram, tá? Que é diferente da senha. Outra coisa, controle sua conta bancária, sua fatura, veja direitinho o que está sendo cobrado, porque às vezes passa despercebido, tá? Tem gente que passa despercebido, você não junta um comprovante e tudo mais e acaba passando em branco aquela coisa aqui. Olha, até falaram aqui no Instagram, no Reclame Aqui. Reclame Aqui é um ótimo site para você saber se aquilo vale a pena ou não. Isso não só nas negociações online, mas até no dia a dia. Você vai fechar o contrato com, sei lá, uma empresa, veja se vale a pena, entende? Investiga, porque nem todo mundo é bonzinho, tá? Então, e essas precauções são muito importantes para você evitar dissabor, porque isso são casos que não é fácil você reclamar, não é fácil você ser ressarcido, entendeu? Então é complicado. Proteja sua rede sem fio, então Wi-Fi da sua casa, Wi-Fi da sua empresa, tá? Eu aconselho algumas empresas a deixar o servidor na nuvem, porque teve uma época, gente, acho que por volta de 2014, 2015, que estava tendo sequestro de dados das empresas. O que isso quer dizer? Eles, através de um servidor, de um roteador, entrava no servidor ali da pessoa, roubava todo o conteúdo daquela empresa e vendia, entendeu? Ou retinha tudo aquilo, mudava as senhas e a empresa tinha que pagar quantias altíssimas, sabe? 20, 40 mil em Bitcoin para retomar o acesso, retomar os dados. Então, muitas vezes acontece isso, gente. Então, aquelas pessoas, eu já vi gente que teve a conta que já era até monetizada no Instagram, com bastante seguidor, tá? A pessoa é do ramo da beleza, demorou para construir aquele público, tinha parceria com empresas e tal, aconteceu o quê? A conta dela foi tomada. E aí, para ele retomar a conta, sabe o que teve que fazer? Exigiram o pagamento num valor elevado em Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin, até muito se discute que pode ser usado para lavagem de dinheiro por criminosos. Não é rastreável, certo? Ele não tem uma ligação, ele não tem lastro, porque não tem o controle do Banco Central, então fica fácil
sim ter todos esses crimes aí. Enfim, agora, e se a conta for roubada? E se a gente tiver nossos dados vazados? O que eu tenho que fazer? Tá? Primeira coisa, se foi uma conta numa rede social, você tem que comunicar aquela aplicação na internet. De repente, é um WhatsApp, um Facebook, um Instagram. Oi, eu tive minha conta roubada. Enviar um e-mail. Imediatamente pegar um computador, se conectar, tentar entrar na sua rede e nas outras, alterar senha. Altere senha, sabe? O iCloud é um perigo. A senha do iCloud tem que ser a mais difícil que existe, a senha mais longa que existe, justamente para evitar esse tipo de coisa, porque ali vai ter acesso à foto, à localização. Você imagina alguém entrando no seu iCloud, sabendo onde você quais foram os últimos lugares que você frequentou, as suas últimas fotos, os seus contatos. Gente, é muito importante ter esse tipo de cautela. Então, vai lá, notifique o aplicativo, bloqueie o acesso à conta, troque as senhas, não de um, mas de todos que você utilizar. Se foi algo relacionado a um celular, troque o chip. É interessante a gente trocar o chip da operadora, porque teve casos até de roubo de WhatsApp por funcionários que entravam nessas empresas de telefonia e clonava a linha da pessoa. Então, do nada, parava de funcionar o celular, o WhatsApp e tudo mais. Então, é interessante, sim, trocar o chip. Como uma preservação, eu sei que todo mundo odeia ouvir isso, porque a advogada adora falar isso. Faça um boletim de ocorrência. Geralmente, em grandes centros, tem delegacias especializadas em crimes eletrônicos, em direito digital. Procure. Se caso não tiver, pode ser uma delegacia comum. E mesmo se a delegacia se recusar, pressione, pega ajuda de um advogado para te ajudar nessa questão e você ir ali retomar sua conta ou se preservar, porque de repente a pessoa está usando a sua identidade, está usando a sua conta para outros acessos, para outra coisa. Às vezes eles retomam uma conta de rede social que tem muitos seguidores, que é monetizada, para revender isso, tá? Então, é complicado. Ou vender os dados para outra empresa, tá? Eu tive até minha OAB clonada, gente. Então, por isso que eu falo que as nossas informações no Google é um perigo. As pessoas sabem de tudo, sabe? Já teve gente querendo pegar empréstimo até em meu nome, sabe? É complicado. Então, senhores advogados também, vocês não estão livres disso. Então, enfim, a OAB deixa ali o número da ordem, tem ali, pesquise a situação cadastral. Então, as pessoas têm acesso. Então, é complicado. Tem muita gente que vai até numa delegacia para tentar se preservar disso e acaba não conseguindo se proteger, porque a fraude é uma atrás da outra, então é complicado. Então, para você de repente não ter que arcar com prejuízo de outrem, né? Porque às vezes eles causam danos para terceiro em seu nome, é interessante você realmente fazer esse boletim de ocorrência, tá? E eu acho que online não dá para fazer esse boletim. Ele geralmente tem que ser feito fisicamente, tá? Empresas também, quando tem uma suspeita de vazamento de dados, procure a delegacia para evitar que você tenha uma responsabilidade aí sobre o uso indevido dessas informações, tá? Para algo que você não deu ensejo. Então, essas são minhas dicas para você tentar se proteger na internet. Lógico que assim como a sociedade está em constante evolução, é muito difícil a gente ter controle e saber o que esses bandidos, o que esses criminosos vão armar de delito, porque eles vivem para isso
e tem muita artimanha. Então, eles têm um controle, sim, da internet. Eles já invadiram sites como, acho que foi a Nespresso, o Netflix. Então, assim, é complicado mesmo. Então, a gente tem que estar sempre atento, ser crítico, sim. E ninguém tá ileso de sofrer isso também, tá? Como eu disse, eu que trabalho com direito digital já sofri isso, entende? Então, outras pessoas também podem sofrer. E as medidas que a gente tem são essas, não tem muito o que fazer, sabe? Tentar realmente se preservar, não deixar que a nossa informação vaze, a gente ver direitinho a política de privacidade, de guarda e tratamento de dados por determinado site ou aplicação, para, de repente, não ter os nossos dados, nossas informações, nossas imagens vazadas, certo? O que é bem complicado. Mas é isso. Tânia, eu fico à disposição para as perguntas aí do Facebook. Eu também estou aqui acompanhando no meu Instagram. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser mandar aí uma mensagem ou até relatar algum problema, pode me mandar aí, fiquem à vontade. Tá bom. Nossa, fantástica a explanação. Interessante que as perguntas, conforme foram surgindo, você foi respondendo. Ah, que bom! Porque eu não tenho controle, eu não consigo ver a... Foi bem ponto a ponto, foi legal. Porque as perguntas principais eram como agir em caso de invasão de roubo de dados, você esclareceu bem. Mas eu tenho uma dúvida. Você falou sobre boletim de ocorrência, uma pergunta era se podia fazer online, você já respondeu que não, não é? Mas depois de conseguir ter lavrado o boletim de ocorrência, qual é o próximo passo? Que você Olha, sugere? é uma ótima pergunta, tá? Isso tanto nos delitos que eu acabei de falar, de furto de dados, de contas e tal, mas também nos delitos contra a honra. O que a gente tem que fazer? Uma dica é você printar tudo que você teve acesso. Tive ali o acesso a negatória ali do servidor, falando que minha conta foi roubada. Printa aquilo, porque às vezes os criminosos apagam essas informações. Assim como uma imagem não autorizada, você printe uma tela, você pegue o e-mail que você recebeu, ou uma mensagem, tudo para tentar desvendar quem é aquele transgressor, né? Quem foi o criminoso, como também você ter provas e facilitar uma investigação. Após você coletar isso, você vai a uma delegacia, faça o boletim, e eu aconselho você, sim, procurar um advogado especialista na área, porque ali ele vai poder fazer uma representação criminal. Certo. Sem prejuízo, minha gente, também da ação civil. Porque a ação civil é de reparação de danos, é para indenização e tudo. Então, você concomitantemente consegue ingressar com essas duas ações para ser reparado, de repente, do prejuízo que sofreu em determinado site, ou fui difamado. Então, você também tem aquilo ali, você entra com a representação criminal, por exemplo, de difamação, e também a de indenização por dano moral, dano material, por conta desse delito. Então, para os dois casos, segue esse viés, entendeu? Você faça o boletim de ocorrência entre com a sua representação criminal, entre com a sua representação, entre com a sua ação civil para reparação. Perfeito. Agora, uma outra dúvida. Essa é pessoal. Algum tempo atrás eu estava na sala da OAB, entrou uma jovem desesperada, estagiária, né, de direito, e ela disse que uma amiga dela, por vingança, pegou umas fotos dela íntima, criou um perfil fake e publicou em nome dela, né, dessa vítima, essas fotos. Fazendo passar por ela, como uma vingança, né? Acho que você até mencionou isso. E o desespero dela era tirar essa página do ar. Na sua experiência, isso é um procedimento fácil?
Qual Olha, seria o caminho? já foi estabelecido pelo STJ a competência dos juizados especiais para isso. Ah, que Então, ótimo. até quem não tem condições de arcar com um advogado, vai até um juizado especial e entra com essa ação de remoção de conteúdo. Então, a gente pode ter nesse caso, a gente tem 3 demandas, vamos colocar. Uma Certo. criminal, por falsa identidade, outra por reparação por dano moral. O que também essa de indenização por dano moral pode ser acumulada com uma ação de remoção de conteúdo. Tá. Entendeu? Então, você, em caráter liminar, pede que seja retirado esse conteúdo. O único ponto que eu acho que é complicado é porque o Marco Civil, ele protege muito a coisa da liberdade de expressão, de pensamento, de tudo. Então, Certo. eis o choque, tá? No mesmo passo que ele garante seu direito à liberdade, privacidade e tudo mais, você vai ter que provar, e aí é casuístico e varia da posição de juiz para juiz, sobre a remoção ou não de determinado conteúdo da internet. É mesmo. Por exemplo, uma dificuldade que eu tive prática foi de retirar o conteúdo de uma pessoa que foi artista. Ela mudou de profissão, não queria mais seguir aquele ramo artístico. Teve entrevista, teve imagem que ela não gostaria mais de que estivesse na internet, e o juiz negou. Embora fosse uma faculdade dela de retirar aquele conteúdo e tudo mais, a juíza entendeu que uma vez que ela deu anuiu para divulgação daquela imagem, ela não pode mais retirar. Ela vai contra a liberdade de expressão e também ao direito de imagem. Ela anuiu em ceder aquela imagem. Então, enfim, ela concordou com aquilo. Então, minha gente, muito cuidado com isso. Então, uma vez que você publicou lá sua foto no Facebook, no Instagram, ou você, igual eu estou dando essa entrevista aqui, amanhã eu quero retirar essa minha palestra do ar. Oi, você não pode, você anuiu para que isso fosse divulgado. Mas isso só vale nesse caso de publicação. Por exemplo, a foto que o namorado, vai lá, eles estavam numa relação, gravaram a relação deles, quer dizer, foi uma coisa consentida, não é? Não, mas ela não pode propagar esse conteúdo. Conteúdo íntimo e pornográfico, retira em liminar, tá? Ah, tá. Eu não posso garantir que o juiz vai decidir de tal forma, mas assim, maciçamente, o judiciário aponta nesse sentido. Sim, casos de nudez, de intimidade, de privacidade, nesse âmbito, sim, é retirado em liminar. Então, a gente pode aí acumular essas ações de remoção e indenização. Perfeito, fantástico. Sobre pornografia infantil, não é? Existe algum departamento oficial que monitora isso para verificar esses casos? Porque é um crime, não é? É um crime. E está aí na internet, infelizmente, a pornografia é uma grande indústria, não é? Uma indústria poderosa. Existe alguma delegacia especializada nisso que produz esse material na internet? Para fiscalizar, não, tá? Tem sim, as delegacias eletrônicas dão um super, como eu vou falar, guarida a esses casos, tá? A gente usa até para fundamento nesses pedidos o ECA, entendeu? Então, é um direito, eu falo supremo, acho que quando envolve pornografia infantil, é um crime, muitas vezes a Polícia Federal cuida muito bem disso, porque tem os pedófilos que ficam guardando. Acho que eu até lembro, não faz tanto tempo que teve uma operação da Polícia Federal que descobriu um caso assim de pedofilia, que um rapaz guardava imagens e divulgava essas imagens de criança. Gravava, divulgava. Então, é muito sério. Então, os pais têm que ficar muito atentos. Eu já falei, teve uma outra entrevista que eu dei, que era sobre crianças youtubers. Então, é muito interessante com relação a isso, porque tem o direito de imagem, é divulgado, e você dá ali o tablet para o teu filho,
mas tem que ter um controle maciço sobre o que ele está vendo, sobre o que ele está compartilhando, o que ele está filmando. Teve casos até de invasão, gente, de babá eletrônica. Sabe babá eletrônica de câmera em casa? Tem hackers que conseguem ingressar na sua rede Wi-Fi, na sua internet, não sei o quê, entrar e manipular a criança através da câmera. Falar com a criança através da câmera. Teve um caso que eu li na internet que ele falava, e a criança falava que era um amiguinho invisível. E no final não era. Então, isso não é só pornografia. A gente pode falar de pessoas que podem enxergar um suicídio, colocar uma ideia errada na cabeça daquela criança. É complicado. Acho que de maldade o mundo está cheio. Então, a precaução é a palavra de ordem. Você tutelar o que aquela criança vê, você não restringir aquela internet, deixa só no YouTube Kids e olhe lá, porque ainda tem umas programações meio mal criadas. Então, não deixar que aquilo se propague e acompanhar mesmo, né? Tá. Existe algum antivírus, alguma coisa que você possa colocar no seu computador, no seu, sei lá, que proteja de alguma forma? Ou esses vírus são muito maliciosos e não tem antivírus que consiga? Olha, tem alguns, como eu te disse, que foi... Olha, eu tinha antivírus, eu tinha um malware, tinha um negócio de firewall, tinha tudo que o TI tinha colocado no meu computador. Eu ingressei numa rede compartilhada e lá se foi. Eu não conseguia tirar aquilo lá. Uau. Ele deixava a minha internet lenta. Você consegue ver se seu computador está com vírus, alguma coisa assim? Justamente se sua internet, o carregamento de dados está mais complicado. E uma dica que eu dou é sempre atualizar esses antivírus, fazer ali a pesquisa, rodar aquele antivírus com certa frequência, sabe? Diante de alguma ameaça, rodar aquele antivírus antes de ligar e desligar, porque às vezes quando você liga e desliga, ele já se instalou. Tem uma facilidade aí para se instalar. Então, eu aconselho sempre rodar esse antivírus. Tem várias marcas, qualidades e tal. Manter ele atualizado. Tem que pagar, gente. Tem que pagar mesmo esses antivírus. Não tem o que fazer. É melhor você pagar um antivírus, atualizar, perder seu tempinho ali fazendo a varredura, do que depois você ter dor de cabeça. Seja monetária, seja com seus dados. Porque é complicado mesmo. Eles inventam artifícios toda hora. Como essa coisa do SMS, como... outro dia eu recebi SMS como se fosse do meu banco. E não é. Olha, tem outro artifício que vou dar um exemplo. Isso acontece muito com idoso, tá? Olha. Eles mandam uma mensagem, ligam para você e falam, olha, seu cartão está sendo bloqueado porque teve uma ameaça, uma fraude. A gente vai mandar um motoboy aí para resgatar esse seu cartão. E aí pega o cartão. Então, assim, se você pesquisar na internet a quantidade desse tipo de fraude que tem acontecido do ano passado para cá é enorme. Tanto que os bancos mandam agora mensagem assim, olha, cuidado, não aceite ligações, ou não, o banco não manda motoboy retirar cartão e pegar a senha de ninguém. Tal. Então, artifício que não falta, é o que eu falei, não é só roubar sua conta na internet. Muitas vezes seu dado é furtado de um site que você já fez uma compra ou se cadastrou do seu banco ou da sua operadora e você nem sabe, e eles usam aquilo para fazer compra no seu nome, para usar, igual eu falei da minha OB, usar para fingir que é determinada pessoa. E isso é falsa identidade e pode gerar danos mesmo, material, principalmente, moral. Imagina, minha reputação um dia. Eu entendo completamente, não é? Você tem perguntas do Instagram que você gostaria de responder? Eu vi alguma coisa aqui, pera lá, que eu fui falando, eu não consegui... Olha, é fácil localizar quem entrou e furtou as informações? Não é fácil. Como eu disse, o roubo, para achar o transgressor é muito complicado, porque esses servidores, eles só retêm a informação por poucos meses, no máximo 6.
e até uma investigação acontecer e aquilo, né, caminhar e chegar ao ponto de ter acesso a uma ordem judicial, porque a gente só consegue esse tipo de informação, obter ou retirar esse conteúdo quando a gente tem uma ordem judicial. Enquanto não tiver, não tem conversa, você não tem acesso. Isso sim é uma das faces no direito digital que esses criminosos usam para fazer os delitos, porque estou protegido pelo anonimato, entendeu? É bem complicado. Aí teve aqui a sugestão para entrar no Reclame Aqui, os procedimentos que eu já falei para evitar. Transferir o financiamento de um veículo ao banco, aprovou a transferência, recebam conversas via WhatsApp, SMS, mas quais as medidas adotadas? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, que ele fez um financiamento ou alguma operação bancária pela internet e o banco está com essa mania realmente de mandar SMS para confirmar a operação. Gente, teve dúvida? Não responda, não faça, tá? Porque realmente pode dar problema aí para vocês. Perfeito. Bom, olha, o assunto parece inesgotável, não é mesmo? Quanta coisa, quanta fraude. Parece que como vírus, né, vai mutando e todo dia aparece o novo, né? Exatamente. Mas foi fantástico, Daíli, doutora. Olha, que muito clara a maneira como você explicou. E agradecemos pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi muito enriquecedor mesmo, porque hoje em dia, ainda mais agora não é, com a quarentena, todo mundo em home office, parece, e as lojas fechadas, né? Eu mesmo vivo comprando produto pela internet, olha o risco, né? Olha o risco. Então é importante. Então, e a gente não tem muito o que fazer agora, então realmente é tomar as medidas aí que eu falei. E rezar, né? Verdade. Porque tá complicado mesmo. Não, essa questão da senha que você abordou é muito importante mesmo. Eu tenho, de certa forma, uma neurose. Eu vivo trocando as minhas senhas também, né? Depois haja para lembrar, né? Eu tenho que ter um caderninho, um mecanismo para saber. Porque qual que é? Para lembrar. Eu também faço a mesma coisa. E tem que ter senha forte realmente, tá? Eu achei bom que você falou isso. Tem que ter uma letra maiúscula, minúscula, né? Os outros sinais. Caracteres especiais. Olha, gente, deixa eu só fazer um adendo aqui pro pessoal do Insta. Sim, claro. Vai acabar aqui os segundos, mas eu vou reconectar para vocês acompanharem o fechamento aqui da live, tá? Com a Comissão de Direito Digital. É que tá acabando os minutinhos. Tá. Então, mas eu reconecto aqui com eles. Então, nós agradecemos muito a apresentação, foi muito enriquecedora e esperamos que tenhamos outras oportunidades como essa para nós podermos tratarmos desse assunto, visto o seu vasto conhecimento e experiência na área, né? Imagina, eu que agradeço o convite. Eu tento passar de uma maneira, saindo um pouco aí igual eu falei para você antes de começar, sai um pouco do juridiquês, sim, porque realmente é complicado, né? As pessoas, não é só os profissionais de direito que têm interesse no assunto, é o público em geral, e a gente não está livre